a gente pegou o dinheiro do caixa da empresa, troquei em dólar, comprei a passagem, comprei a hospedagem, fomos pro Belágio, lá em Las Vegas, e pumba! Foi isso. Comecinho de 2018, minha mãe descobriu que estava com câncer pela terceira vez, cara. Minha mãe estava doente, eu comecei a deixar a empresa na mão de uma única funcionária que tinha para acompanhar minha mãe ali nas rotinas de hospital, e eu tinha tirado quase que todo o dinheiro do caixa para viajar. E aí, passando essa fase de criação e dificuldades, qual foi o momento assim que você pode nos dizer que foi a virada de chave? Você entendeu, ó, deu certo, aqui virou, tá indo bem. Eu vou trazer esse momento, depois eu vou trazer quando deu tudo errado, depois eu vou trazer o cenário atual, né? Que aí a gente tem... Porque quem olha de fora, muitas vezes, não tem noção de como que é, do que a gente passa, né? Só que assim, em 2017, pela primeira vez, sabe quando você olha assim e fala assim, cara, eu tô ganhando algum dinheiro? Sabe? Já não tava mais preocupado com as contas, assim, já tava um pouquinho mais tranquilo, já tava mais de boa. Eu comecei a empresa em 2014, em 2017 tivemos esse primeiro auge, entre aspas, assim, né? E nessa época, nesse período, na verdade, eu comecei sozinho, o negócio começou a ter bastante coisa pra fazer, e aí minha irmã, que tava em casa, começou a me ajudar. E entrou ali, começou, Thaís, me ajuda a fazer uma caixa, um ia no correio, o outro ia buscar, sabe aquela correria? E ela começou a me ajudar ali no dia a dia. Em 2017, a gente já tinha uma funcionária, já tinha saído da casa dos meus pais, a gente já estava num espaço próprio, né, uma sede da empresa, assim, já tinha uma funcionária, então ela já conseguia fazer o operacional, já estava mais fácil pra gente planejar ali o crescimento. E a gente vendo o dinheirinho entrar ali, feliz com aquilo. E aí teve um belo dia que nós dois estávamos conversando, e aí a gente falou, a gente estava procurando uma forma de honrar tudo que minha mãe já tinha feito por nós. Minha mãe veio de uma origem super, hiper, mega humilde, assim, de passar fome, de tirar a areia do rio, deixar secando para vender, coisa que a gente não passou, graças a Deus. A gente nunca passei fome, graças a Deus. Mas minha mãe veio, tipo, trocentos irmãos, sabe? Aquela história tradicional brasileira. E aí, a gente, nesse momento que a empresa começou a dar certo, a primeira coisa que a gente falou assim, nossa, a gente podia fazer alguma coisa legal pra mãe, assim, né? Alguma coisa muito uau. E a gente decidiu levar ela pros Estados Unidos. Fomos pra Vegas, fomos pra Califórnia, fizemos uma trip ali bem legal. E aí eu conversando com ela, vamos fazer? Vamos. E aí, ajeitamos tudo. Só que como que eu fiz essa viagem financeiramente falando? A gente pegou o dinheiro do caixa da empresa, tipo, cara, maturidade zero, assim, negativa. A gente pegou o dinheiro do caixa da empresa, troquei em dólar, comprei a passagem, comprei a hospedagem, fomos pro Belágio, lá em Las Vegas, e pumba, foi isso. E assim, foi eu, minha mãe e a minha irmã para essa viagem, foi no final de 2017, e foi uma viagem assim muito legal, a gente curtiu muito, a gente passeou, a gente fez tudo que a gente quis fazer, a gente conseguiu fazer. Só que eu tirei o caixa da empresa, né? Então você pensa que uma hora essa conta vai chegar. Mas beleza. Voltamos no final de 2017, um paralelo quando eu fui fazer essa viagem, uns dias antes, eu conheci a minha esposa. Primeiro encontro nosso foi uns dias antes dessa viagem, tá? Então guarda numa caixinha aí também que ela vai voltar lá na frente. Voltei da viagem, e aí já era no final de 2017, começo de 2018. Comecinho de 2018, minha mãe descobriu que estava com câncer pela terceira vez, cara. E aí ela já tinha passado por isso várias vezes, já tinha feito tratamento, cirurgia, e aí descobriu de novo que estava com câncer, e o prognóstico era 6 meses de vida, e não ia ter o que fazer, cara. E aí, nesse momento, a gente, assim, parece que o chão saiu do lugar e a gente ficou sem saber o que fazer, enfim. E aí eu comecei a passar a acompanhar muito minha mãe nessa rotina de hospitais e de tratamento e consulta ali, porque eu era a pessoa que mais tinha tempo para fazer isso. Logo na sequência, a minha irmã, ela saiu da Soldiers, porque ela é arquiteta e ela que conversou comigo, ela quis voltar a trabalhar no mercado dela e eu super entendi. Então eu voltei a ficar sozinho. Só que pensa, eu estava sozinho, minha mãe estava doente, eu comecei a deixar a empresa na mão de uma única funcionária que tinha para acompanhar minha mãe ali nas rotinas de hospital, e eu tinha tirado quase que todo o dinheiro do caixa para viajar. Essa conta ela não chegou da noite pro dia, ela foi vindo assim, sabe, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então em 2018 a gente viveu esse cenário, só que minha mãe, o paralelo dessa história minha mãe ela faleceu em 2022. Então assim, por um lado, era para viver 6 meses, viveu 4 anos. Ok, legal. Cara, a gente fez de tudo, fomos atrás de medicamento na justiça, a gente foi consulta e fez tratamento experimental, fizemos tudo que dava para fazer, a gente correu atrás para fazer. Só que chegou uma hora que não dava mais e ela faleceu em 2022. E aí eu te falo, se eu não tivesse levado minha mãe para viajar no final de 2017, eu poderia ter todo o dinheiro do mundo de 2018 para frente
porque ela não tinha saúde para viajar. Ela viveu 4 anos, sim, só que viveu uma vida de hospital. Ela não tinha condição de passar 2 dias fora de casa, porque todo dia tinha uma consulta, todo dia tinha quimioterapia, todo dia tinha radioterapia. Tava lutando só, né? Não tava vivendo mais. Exato. E aí, é o que eu falo, às vezes a gente acha que de uma coisa ruim não tem como sair nada de bom, Nossa, né? é verdade. E aí eu falo que hoje, se eu pudesse fazer isso novamente, eu pegaria o caixa da empresa atual, e se fosse possível, né, e faria novamente, assim, para poder viver esse momento. Aumentava os dias da viagem. Aumentava os dias da viagem, cara, para poder esse momento com a minha mãe, assim. O que eu fico feliz é que minha mãe, em 2022, conseguiu ver a empresa e o Yuri dando certo, né? Ela conseguiu ter eu ver o brilho nos olhos dela, sabe? Ela conseguiu ver as coisas dando certo, eu senti esse orgulho, senti a sensação dela de que, olhando pra mim e falando assim, valeu a pena, dever cumprido, sabe? Então isso foi muito legal, mas a gente passou por uns apuros, cara, a gente passou por uns apuros porque 2019 o negócio começou a degringolar, e aí foi no final de 2019 para 2020 que realmente a empresa tava assim pra falir. A gente olhou devendo, já tava numa bola de neve, sabe? Ia empurrando, e o negócio já não tinha mais o que fazer. E aí, eu com a minha esposa, que na época era namorada, a gente olhou um pro outro, e aí falamos, não vai ter jeito, essa empresa aqui não tá dando certo. Ela também já tinha trabalhado com várias outras coisas também, os negócios dela também não estavam dando certo, e no final de 2019 ela foi expulsa de casa, a gente ainda não era casado, ela foi expulsa da casa que ela morava com a mãe e o padrasto, e a gente olhou um pro outro e falou, vamos pros Estados Unidos, porque a gente tinha um casal de amigos que estavam morando lá em Atlanta e também tinham largado tudo aqui para ir para lá, e naquele modo raiz. Então ela ia trabalhar com faxina e eu ia trabalhar na construção civil instalando janela. Aquela maravilha, né? E a gente já tinha conversado com esse casal de amigos, estava tudo certo. A gente falou, bom, então antes de ir, vamos ir no cartório e vamos casar. Porque se a gente for casado e um dos dois de repente conseguir ali um visto, alguma coisa, um passa pro outro, né? E aí, beleza, combinado, a gente foi nosso casamento foi assim, a gente foi no cartório, assinou, marcou, né, porque tem que agendar pra casar, agendando, marcou, tal, beleza, show, acabou, foi isso, nosso casamento, voltamos pra casa e dormimos, foi nada. E porque o objetivo era só ter a certidão de casamento pra gente poder ir viajar. Eu já tinha ido pros Estados Unidos, que é essa história que eu contei pra vocês lá atrás, e aí a minha esposa foi tirar o visto, chegou lá no consulado, pá, o visto foi negado. Nossa, cartinha rosa, visto negado. Ela chorou, a gente chorou junto, ficamos desesperados. E a gente falou, nossa, como que a gente vai fazer? Porque, pensa, casado, a gente não tinha onde morar, porque nosso plano era morar lá nos Estados Unidos. A gente estava devendo, a empresa estava para falir, tava assim, não tinha de onde tirar, tava tudo muito ruim. E daí a gente falou, ferrou. Aí conversei com a minha mãe, aí ela falou, mora aí, né? Tipo, não tinha muito o que fazer. E eu passei a morar com a minha esposa num quarto na casa da minha mãe, porque não tinha para onde ir, pelo menos pra gente conseguir ter um timing ali para respirar, mas a empresa tava assim, o caco. No limite. Daí a gente sentou e conversou ali, falou, amor, a gente não tem o que fazer, a gente não tem plano, e aí ela também não tinha um plano, eu também não tinha, a gente não sabia o que fazer, e teve um belo dia que a gente foi na igreja, nós somos cristãos, a gente foi na igreja e teve uma pregação que eu lembro exatamente que falava sobre a história de Davi e Golias. E a história de Davi e Golias, quando Davi foi lutar com Golias, porque ele desafiou Golias, Saul, que era o rei na época, ele chegou em Davi e falou assim, Davi, usa essa armadura aqui, vestiu nele a armadura, deu a espada para ele, e aí Davi colocou tudo aquilo, e aí Davi olhou e falou assim, cara, mas eu não sou guerreiro, eu não sei usar essas coisas, tá pesado, é desconfortável, eu não sei o que fazer com isso. Ele falou, não, pode tirar, e ele tirou. E a gente sabe que como que Davi derrotou Golias? Foi com uma funda. E a funda, Davi já tinha derrotado um leão e um urso com a funda, porque Davi tinha habilidade com a funda. A funda nada mais era do que a ferramenta que Davi tinha. E a pregação falava sobre use as armas que você tem. Não tenta usar a do outro. Ah, mas é só uma funda. Tá bom, mas Davi só precisou de uma funda para derrotar Golias. E aí a gente olhou um para o outro e falou, a gente tem uma empresa que tá precisa falir, mas ela é uma empresa. É uma ferramenta. E se a gente apostasse todas as nossas fichas nela? E se a gente se dedicasse 100%, assim, se matasse? E a gente começou a pensar naquilo. E minha mãe de novo veio, não, vocês têm que fazer, vocês têm que isso, vocês têm que aquilo. E aí um outro paralelo que eu faço é o quê? Nessa época, eu costumo dizer que nós somos divididos em corpo, mente e espírito, e isso é praticamente unânime, né? Em todos os lugares você vai ouvir falar sobre isso. Então a gente olhou, beleza, o corpo. A gente treinava, a gente já estava preocupado com a dieta, a gente já estava bem, porque se o corpo não estiver bem, nada vai funcionar.
A mente. A gente estava estudando, a gente estava correndo atrás, a gente já estava fazendo tudo. O que faltava? Espiritual. A gente falou, vamos investir nisso daqui. Além dos outros, vamos investir na parte espiritual. E a gente começou, em 2020, cara, a acordar de madrugada para orar, a gente começou a ler a Bíblia, a gente começou a comer, assim, a pregação, a palavra, e buscando a presença de Deus, e trabalhando, e ralando, porque a gente não tinha outra opção. E foi aí, inclusive, que minha esposa entrou, de fato, para Soldiers, né? Porque antes ela começou a ajudar ali um pouquinho, nesse momento que tava a dificuldade máxima, e a gente meio que se abraçou e falou, vamos junto, porque não tinha para onde ir, literalmente. E a gente começou a postar todas as nossas fichas na empresa. E eu lembro que isso daí foi em março ali, mais ou menos, e a gente começou. Cara, eu fui entregar de motoboy, então as pessoas faziam pedido, eu mesmo entregava. Ela fazia faxina, porque na nossa cabeça era, todo custo que puder ser economizado, uma faxina custa R$150, faz uma vez, 2 vezes na semana. Cara, é uma grana. Uma entrega de motoboy custa 10, 15 reais. Tinha 4, 5 por dia, não era muito, mas... Eliminou os fretes. Era R$50. Eu tinha uma motinha, lembra? Cara, a motinha não gasta nada de gasolina, coloca lá uma gota de gasolina. Sua arma. Minha arma, outra ferramenta. Sua habilidade. Exatamente. E aí a gente começou a fazer isso. Isso foi em março, e a gente começou a ralar ali, e no paralelo fazer várias outras coisas para tentar arrumar um dinheiro extra, para tentar, cara, porque a gente precisava reerguer a empresa, ter um lugar para nos pra morar, a gente tinha casado, cara, é vergonhoso você ficar morando de favor na casa dos pais, aí eu tenho essa vergonha, e a gente tava desesperado. E ali eu lembro que a gente começou, foi, e eu lembro que, cara, foi da noite pro dia, literalmente, da noite pro dia, onde a gente tava nessa loucura, a gente, digamos que chegou um dia que a gente fez 5 vendas. Acordamos, acordamos, no outro dia tinha 100 vendas. Nossa. Aí a gente falou, meu Deus do céu. E a gente ficou empolgado, ficou feliz e foi correndo para fazer tudo. Dia seguinte, 150 vendas. A gente falou, meu Deus do céu. Mas será que é alguma coisa? E assim, não tinha mudado nada de fato ali, assim. A gente fez na mesma plataforma, Mercado Livre. Já tinha o site também, né? Tinha o site, tinha o Mercado Livre. Mas assim, eu tô falando quantidade de vendas total, né? 150 vendas, aí meu Deus. Aí na semana seguinte começou a ter 200 por dia. Nossa. E aí a gente contrata uma pessoa e começamos a ter um problema bom, né? Que é o problema do crescimento. A gente tava num lugar terrível com a empresa, que era de favor. A gente conseguiu colocar num lugar melhor e, cara, começou a pagar as contas, começou a pagar as dívidas. 2020 a gente comprou um apartamentinho pra gente morar, porque a gente não tinha onde morar pra gente sair da casa dos meus pais. E, cara, de 2020, da metade de 2020, eu lembro especificamente, porque a pandemia teve as fases, né? Foi no meio da pandemia. E aí, paralelo, a gente não tentou tirar o visto novamente, porque o consulado fechou. Lembro disso. Fechou tudo. Beleza? Teve as fases da pandemia ali. E eu lembro que em julho de 2020, liberou para treinar novamente, porque as academias tinham fechado. Foi. E quando anunciou, esse boom foi quando anunciou que as academias iam voltar a operar. Mesmo com aquele regime de marcar horário e tudo. Cara, anunciou, as pessoas ficaram desesperados, porque ficou muito nítido durante a pandemia de que quem tinha saúde, quem fazia exercício físico, quem se preocupava com alimentação, não sofria tanto. Eram raros os casos. E quem levava uma vida sedentária, essa galera passou um aperto na pandemia. E quando as academias abriram, todo mundo fez, meu Deus, eu preciso cuidar da saúde. Então teve aquele boom positivo. E a gente aproveitou muito disso, obviamente. E da metade de 2020 até hoje, 2025, cara, a gente não parou de crescer, graças a Deus. Então, assim, 2020 a gente já conseguiu virar chave, a empresa, compramos um apartamento, começamos a ter uma dignidade mínima. 2021 a empresa continuando a crescer. 2022 a gente já estava ali com uns 15 funcionários, a empresa já estava, pensa que a gente estava com 1. 2022 já estava com 15 funcionários, a empresa já estava crescendo, estruturando. 2023, muita gente acha que a empresa nasceu em 2022, inclusive. Teve aqueles laudos da Abenutra, a gente saiu como uma das mais puras, com melhor custo-benefício, ajudou a gente bastante também naquele momento. 2023 a gente inaugurou o nosso primeiro galpão mesmo, fabricona, assim, bonita, legal. A gente começou a ganhar vários prêmios, a gente ganhou prêmio do Reclame Aqui, de atendimento, do CLRA 1000, a gente ganhou o produto mais vendido na Black Friday da Amazon, o 8º produto, foi a única empresa brasileira, a gente vendeu mais do que iPhone em 2023 dentro da Amazon. Cara, começou assim realmente a pipocar coisa boa, sabe, na nossa vida. E aí, no final de 2023, inclusive, a gente já vendo o crescimento que a empresa já estava tendo, a gente já começou o projeto de Cajamar, que é da nossa nova fábrica, que a gente inaugurou agora. Levou 2 anos para esse projeto ser concluído, mas a gente já estava com essa visão. E aí, de 2022 para 2023, a gente desenhou um planejamento estratégico no papel para crescer 800%. E o time acreditou, todo mundo sentou, beleza, vamos crescer 800%. A gente acabou crescendo 1.050, a gente acabou crescendo até um pouco mais. Superou. Graças a Deus do que estava planejado para 2023.
E 2024 a gente cresceu mais 100% em cima do crescimento que a gente já tinha tido. Então a gente cresceu aí mais de 2.000% em 2 anos, né? Em Dobrou, 2024, exatamente. E aí esse ano a gente continua também crescendo, só que agora crescendo de forma horizontal, que é o que eu falei para vocês, né? Ramificando a empresa. Não investindo somente ali em um canal, né? A gente falou, apesar de ter vários canais, mas a gente quis criar uma linha para atender outras pessoas, em outros públicos, enfim, crescer de uma forma diferente aí. Suplementação com laudos aprovados, qualidade garantida e o melhor sabor do mercado você encontra na linha Taste Whey da Adaptogen. E no cupom CAVALO você vai ter um desconto melhor ainda. Então acesse lá e garanta já o seu. Vai Cavalo!